Mateus capítulo de número 27, verso de número 11. Nós vamos ler até o verso de número 26. Se concentre na leitura bíblica, porque o principal é agora, irmãos. Deus fala através da tua palavra. Disse assim a palavra de Deus: Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto do governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes, os anciões, persuadiram o povo a que dissesse Barrabás, que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: Que farei então com Jesus, chamado de Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal este fez? Porém eles gritavam cada vez mais alto: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Feche os teus olhos. Pai bendito, Deus amado, mais uma vez estamos diante da tua presença. Apresentamos as nossas vidas, as nossas causas. O Senhor é o Deus que, como foi dito pelo pastor Solindeudo, que quando honramos o teu santo nome, quando honramos o Senhor está sempre cuidando de todas as coisas. Que a tua palavra hoje possa nos direcionar, nos ensinar, e que o nosso coração esteja voltado para este ensino, Pai, e o teu nome seja louvado. Amém, Jesus. Amados, que bom ter vocês aqui mais uma vez conosco nesta noite. Estamos mais um fim de mês de março, e há 2 meses nós estamos falando sobre encontros com a verdade. E por estarmos hoje, esta semana sendo a semana da paixão, a semana em que Jesus se entregou por nós, fazemos memória disso, Páscoa do Senhor. Eu resolvi falar sobre este encontro, um encontro que eu tenho certeza que vai mexer muito conosco, se nós tivermos ligado
que foi o encontro de Jesus com este homem chamado Barrabás. E eu confesso a vocês que como é difícil nós explicarmos o amor de Deus. Não dá para explicar este amor. O amor que Deus sente por nós é algo que não se mede. É inexplicável, a gente tenta, mas nós não sabemos a altura, a profundidade e a largura deste amor. E eu confesso a vocês, amados, que eu já fiquei muito nervoso. Eu já fiquei muito chateado, Rogério, ao ler esse texto. Porque no auge da minha arrogância, no auge da minha ignorância, eu perguntava como é que o povo pode trocar um homem santo e justo por um bandido como esse? Jesus, ele participou, amados, de um tribunal mais injusto sobre a face da terra. Foi injusto este tribunal, mas isso não nos dá o direito de questionarmos o que aconteceu lá. Não nos dá. Eu disse que quando eu lia esse texto por algumas vezes, eu falava, esse bandido miserável do Barrabás. Como é que esse povo pode gritar o nome deste homem, e ao invés de gritar e glorificar o nome do Cristo, eles aumentam o som da tua voz e falam, crucifica-o. Como é que pode? Querer crucificar, Cristiano, um homem que só andou neste mundo para fazer uma única coisa, o quê? O bem. Jesus não fez outra coisa neste mundo a não ser o bem. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus fez maravilhas, libertou pessoas cativas. Jesus mudou a vida da humanidade. E é duro às vezes nós entendermos isso, que uma pessoa que só está fazendo o que é justo, receber na sua vida ingratidão. É difícil nós compreendermos isso. Mas quando eu olho para o texto em João 3,16, Laís, os meus questionamentos vão mirrando, os meus questionamentos vão cessando. E eu digo isso porque esse texto me faz entender que Deus, Ele amou quem? A igreja? Ele amou o mundo. E foi um amor tão grande, um amor tão extraordinário, que Ele deu o seu Filho unigênito, como diz o texto. Unigênito quer dizer único. O único Filho de Deus foi dado em favor de Barrabás, em favor de nós, para que nenhum de nós venhamos nos perder, mas viéssemos ter acesso a algo que ninguém pode dar, chave alguma pode abrir, que é o acesso à vida eterna. Só através de Jesus nós temos acesso a essa tal vida eterna que nós falamos, pregamos, sonhamos, mas não compreendemos o que é este negócio. Mas um dia, como a palavra do Senhor diz, o que nós estamos vendo hoje como um espelho embaçado, será nítido, será presencial, será lindo, será maravilhoso. E falar de amor aqui, amados, não é algo muito fácil. Porque eu digo que não é simples de explicar esse negócio, porque não dá para explicar um amor, Mohamed, de alguém que tem 99 ovelhas, e quando perde apenas uma, ele deixa as 99 reunidas e sai desesperadamente para encontrar aquela que se perdeu. Não dá para explicar um amor desse jeito. Porque quando ele encontra, ele não encontra simplesmente, põe nas costas e joga lá no meio do aprisco. Não, ele encontra, e o texto faz questão de dizer que quando ele encontra, ele faz o quê? Festa. Festa. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 49, no verso de número 8, que a redenção de uma alma não é barata. Vocês estão comigo?
Já falei mais de 1000 vezes que eu não gosto de ficar só. Salmo 49 diz que a redenção de uma alma não é de várias, de uma alma. Não é barata, é caríssima. É caríssima. É daí que vem a expressão que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nunca fala que está na Bíblia, porque não está na Bíblia isso. A expressão sai daí. Uma alma é caríssima. Ela vale demais. Uma alma vale demais. Posso falar de novo? Uma alma, ela é importantíssima. Quando se recupera uma alma é motivo de festa. É por isso que quando alguém vem aqui e aceita Jesus, a primeira coisa que eu falo: vamos fazer festa, migração. Porque a festa que está fazendo na casa de Deus está acontecendo também diante dos anjos de Deus. Não dá para explicar, Fátima, um amor que é capaz de fazer com que haja festa por causa de um miserável, por causa de um Mauro que se converte. Como eu vou explicar um amor desse? Como é que eu vou explicar uma festa, alguém que faz festa diante de milhares, milícias de anjos, com um traficante se convertendo, com uma prostituta se convertendo? Como é que você explica esse negócio? Não dá, a gente prega, fala, mas não tem como explicar, porque normalmente a gente ama quem está com a gente. Quando eu observo tudo isso, no auge da minha ignorância, a minha indignação começa a cair com algumas coisas. Os meus questionamentos também. Porque, Michele, eu não vejo a Bíblia dizer que Cristo amou a igreja, que Deus amou a igreja e por isso entregou o Filho. Eu vejo a Bíblia dizer que Deus amou o mundo. Sabe o que é isso? Não é o globo, é todas as pessoas. Às vezes eu uso um jargão falando que você é muito amado no céu, e você é muito amado no céu, a ponto de ter festa quando você se arrepende, quando você se converte dos teus maus pensamentos, dos teus maus caminhos. Independente da religião, Deus amou. Deus ama. Independente da classe social, Deus ama. Da sua raça, Deus ama. E esse amor, Laís, é tão extraordinário que a Bíblia diz que há uma milícia de anjos. Tem querubins, tem serafins, tem arcanjo, tem tudo que é anjo. E ele não pega um deles para dar. Ele pega o que ele tinha de mais precioso, Gabi. Ele pega o Filho único e coloca na cruz, para que nós não pudéssemos sofrer a condenação que nós merecíamos. Estou falando do amor, para que a gente possa se constranger com o tamanho desse amor de Deus, para que nós possamos olhar para nós mesmos e dizer: o que Deus vê em mim, o que Deus enxerga em mim, a ponto de fazer o que ninguém tem coragem de fazer. O que jamais alguém teria coragem de fazer, de colocar o teu filho no corredor da morte, para salvar um desconhecido, para salvar alguém que nem empatia, que nem fé nele tem. Deus morreu por todos. Por todos. É um amor que salva prostitutas. Eu estou repetindo isso porque às vezes nós achamos que o amor de Deus está dentro da igreja. Mas Deus morreu pela prostituta. É um amor que salva a prostituta, é um amor que salva o traficante, é um amor que salva Barrabás, bandidos. É um amor deste nível. É um amor que ama eu e você com todas as mazelas, com todas as nossas Quem colocaria aqui o seu filho no corredor da morte por alguém? Então a gente não tem como falar de amor. Eu vou falar de novo: a gente não tem como falar de amor. A gente gosta. A gente gosta.
O Salmo 34, verso de número 8, eu acho lindo, porque o salmista nos convida a provar deste amor. Eu não tenho como explicar, mas eu tenho como provar. Eu tenho como experimentar. Olha que texto maravilhoso. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que se refugiam nele. Prove. Para provar, a gente tem que ter uma atitude, uma ação. Temos que dar um passo. É como você pegar arroz, leite, açúcar, coco, colocar numa panela e falar: que diacho é isso? Mas quando você coloca o arroz, a água, não, o leite, o coco, o açúcar, o leite condensado e prova, você fala: que negócio gostoso é esse tal do arroz doce. É a mesma coisa Jesus Cristo. Quando você prova de Jesus Cristo, você vai experimentar algo maravilhoso, delicioso para a tua alma. Cara, fecha portas de tantas coisas que nós tínhamos acesso, mas é a partir do momento em que você prova desse Jesus Cristo, é a partir do momento que você se permite experimentar dele, você descobre que ele é tão gostoso, tão maravilhoso quanto o arroz doce. A gente precisa provar. O amor de Deus só conseguimos provando. É lindo você ler na Bíblia, mas tem que provar. E para provar você precisa pegar o teu coração e colocar na mão dele. E dizer: Senhor, quem dirige as minhas emoções agora e os meus sentimentos é o Senhor. Provar deste amor é pegar o coração, essa caixinha de sentimentos que nós carregamos dentro de nós, e falar: Senhor, é o Senhor que vai libertar de mim agora, libertar do meu eu, todo este medo, todo este trauma, toda esta angústia. Irmão, sabe o que eu acho maravilhoso na palavra de Deus, Daniel? É que Deus não tem amor para dar. Porque Paulo, na primeira epístola, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Deus, ele não tem amor para te dar, ele é o próprio amor. A Bíblia diz isso, e isso explica a aparição repentina deste homem que nós acabamos de ler no texto. Se ele é o próprio amor, explica para nós agora a aparição de um criminoso digno de morte diante do tribunal aonde Jesus estava sendo julgado inocentemente. Se Deus é amor, explica por que este homem apareceu lá, Itamara. Porque quando você vai ver, pastor Nadir, Paulo, por exemplo, em Romanos 5, ele diz exatamente isso: Jesus provou do seu amor por nós. Ele não só falou, ele provou do seu amor por nós. Ele morreu por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Não era quando a gente estava sendo redimidos, mas quando nós ainda éramos pecadores. Jesus morreu por nós, não quando nós éramos santos. Quando nós descemos as águas, mas ele morreu ainda quando nós estávamos na prática do pecado. Na prática do pecado, ele morreu por nós. E agora, todas as vezes que nós olhamos para esse texto de Mateus 24, fique comigo. Eu não fico mais indignado, Kaique, em ver Pilatos, em ver a multidão apontando Jesus para uma condenação que ele não merecia. Eu não fico mais indignado em ver os judeus gritando: solta Barrabás e crucifica esse tal Jesus que é o Cristo. Por quê? Porque agora eu entendo que a crucificação de Jesus não teve nada a ver com Pilatos. A crucificação de Jesus não teve nada a ver com o grito de pessoas apontando Jesus como um sério candidato a morrer naquela cruz. Mas a crucificação e a morte de Jesus teve tudo a ver com a vontade do Pai, teve tudo a ver com a vontade de Deus, teve tudo a ver com o desejo do Pai de salvar Barrabás.
Por quê, pastor? Porque ele ama Barrabás, ele ama Barrabás, ele ama o Mauro, ele ama você, ele ama Barrabás. Jesus não foi para a cruz por causa de Pilatos, Jesus não foi para a cruz por causa de Herodes, Jesus não foi para a cruz por causa da multidão gritando, ele foi para a cruz porque Deus decidiu levá-lo até a cruz. Deus decidiu. Porque Deus ama os justos, os Barrabás. Só que para salvar Barrabás, o filho precisava ir para a cruz. O único filho precisava ir para a cruz. Irmão, sabe os desenhos que mostram? Tem quantas cruzes na caveira? Quantas? 3. Sabe a do meio? Não tinha o nome de Jesus. A cruz central a cruz era do Barrabás. E estava tudo montado para ele. Era Barrabás que tinha que morrer naquele dia. Era Barrabás que tinha que ter o teu sangue derramado naquele dia. E aí quando nós olhamos, a gente enxerga agora Jesus indo para o corredor da morte, e tirando do corredor da morte, um que provavelmente para ter morte de cruz era um estrupador, era um assassino, porque ali não tinha pessoas que roubavam ovelha. A morte de cruz era para a pior espécie de criminosos. Jesus coloca-se no corredor da morte para salvar o pior dos bandidos. Que amor é esse? Mas o que me deixa mais chocado, Pedro, é quando eu leio esse texto, é pensar que talvez o Barrabás, ele desceu as escadarias daquele pleito romano, acenando para aquela multidão que estava gritando o nome dele. É pensar que Barrabás saiu daquele tribunal do júri, se sentindo a última bolacha do pacote, porque ele viu pessoas gritando o nome dele. Porque nós temos um problema, quando nós somos aplaudidos, nós achamos que as pessoas que estão nos aplaudindo nos amam. Nós temos um sério problema de achar que quando nós estamos sendo elogiados, quem está nos elogiando gosta da gente, nos acha o máximo. E Barrabás tinha isso. Como esse povo me ama, como esse povo gosta de mim. Eu acredito, amados, eu acredito nisso, porque a Bíblia não diz, mas que em nenhum momento Barrabás deu uma olhadinha para trás, descendo aquelas escadarias, e olhou para Jesus dizendo: eu acredito que ele não fez isso. A Bíblia não diz, mas eu creio que ele não falou: valeu, Jesus, obrigado, porque hoje seria o último dia que eu veria a luz do dia. Obrigado, Jesus, porque hoje talvez seria o dia em que eu nunca mais ia ver a minha família. Que eu iria pagar os meus pecados da pior forma possível. A Bíblia não disse se Barrabás se converteu. A Bíblia não diz se ele mudou de vida ou se ele continuou o mesmo assassino de sempre. Mas a Bíblia diz que Barrabás saiu livre daquele pleito, ele saiu livre daquela condenação.
A condenação que era para a morte, ele sai livre, andando pela porta da frente, com todo mundo gritando o nome dele. Mas não era porque as pessoas estavam gritando, era porque Jesus colocou-se no lugar dele, era porque Jesus tomou a cruz que era dele, era porque Jesus tomou as dores e as feridas que eram dele. Sabe o que é maravilhoso? Se nós somos uns fragmentos de Jesus na terra, nós precisamos acompanhar e tentar ruminar nos passos desse que sofreu tanto. Porque em momento algum você vai ver Jesus, pastora Ellen, questionando a Pilatos, reclamando. Ao contrário, ele ficou em silêncio enquanto o governador questionava ele. Você é o rei? Você está sendo acusado de isso? O que você tem a dizer ao teu respeito? Ele não falava nada, ele ficou em silêncio. Jesus, ele não questionou sobre a injustiça que estava sobre ele. Nós não vemos Jesus reclamando: por que vocês me trocaram por um criminoso? É tão difícil falar de Páscoa, de ressurreição, de cruz, porque a gente sempre acha que sabe tudo. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Nada. Sabe por que Jesus não reclamou? Porque Jesus sabia, Letícia, que quando ele se despiu da sua glória e veio para esta terra, ele veio justamente para isso, para pegar os nossos trapos de imundícia e vestir sobre ele. Ele sabia justamente que ele veio a este mundo, que ele veio do Pai para fazer a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que naquele momento o Barrabás não fosse morto. A vontade do Pai, Daniel, me ajuda, é que Barrabás não fosse morto. É que Barrabás saísse dali sem algema, sem corrente, livre, mas glorificando a Deus. Que Barrabás não morresse, mas nem que se o filho dele tivesse que morrer, Barrabás não tinha que morrer. O Evangelho é a boa notícia de Deus. O Evangelho não é portas de emprego, o Evangelho não é portas de prosperidade, o Evangelho não é essa cura que às vezes a gente quer tanto na carne. Isso é o estender da graça, da misericórdia, mas o Evangelho é isso, é o Filho do Todo-Poderoso sendo colocado no lugar da nossa... É Ele sendo colocado na cadeira elétrica, no corredor da morte, para salvar homens como eu e você. Isso é o Evangelho. É o Pai dizendo: eu amo Barrabás, eu amo o Mauro, eu amo o Rogério, eu amo o Alexandre, eu amo o Sulineudo. O Barrabás era o dono da cruz central, mas a única forma dele não parar na cruz central foi Jesus, naquele dia, colocar no lugar dele e dar para Barrabás mais um tempo de reflexão, mais um momento para que ele pudesse andar neste mundo e dizer: cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar as veredas a qual eu estou andando, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso trazer para a minha vida algo novo. E a oportunidade não está no grito, não está no Pilatos, a oportunidade agora está em Jesus. Ele me deu uma oportunidade nova. Sabe qual é a pior coisa? É que quando nós temos a segunda chance, como tivemos esta segunda chance, e nós não entendemos que o Evangelho, que Cristo Jesus é a oportunidade que nós temos de mudar de vida, que Jesus é a oportunidade que nós temos de mudar de caráter, de andar pela verdade, de largar os vícios, de largar a mentira, essa natureza que nós temos, irmãos, que acaba matando os outros. Porque a minha natureza ela é tão dura que às vezes ela mata quem está do meu lado. Deus trata como um bandido o filho, para que o bandido tivesse lugar de
Glória a Deus. Mas eu vou falar de novo. Deus trata o filho como um bandido, para que o bandido tenha agora o lugar de um. Eu sei que a gente ouve muitas palavras, tem algumas que nem toca mais. Mas tem umas que me colocam no chão. Eu olhar para o Mauro e falar: Deus colocou o Filho Santo para morrer no meu lugar, e hoje eu posso ser chamado de filho. Hoje eu posso ter acesso a Deus. Hoje eu posso ter esperança que o meu Redentor vive e que Ele se levantará em meu favor. Hoje eu posso ter esperança que o dia de amanhã possa ser um dia em que eu nunca parei para imaginar o que Deus está fazendo. Eu vou repetir, Michel. Você consegue imaginar o Barrabás descendo daquela escadaria e dizendo assim para a galera: valeu, galera, obrigado, obrigado, porque se não fosse vocês gritar pelo meu nome, hoje eu estaria naquela cruz central. Mas foi o grito da galera? Foi a ordem de Pilatos? Foi o amor de Deus. Oh, meu Deus. Foi o amor de Deus, cara. Jéssica, foi o amor de Deus. O amor de Deus que libertou Barrabás. E eu posso falar para vocês quem é Barrabás? Eu sou o Barrabás. Você pode ser bom em muitas coisas, mas você é o Barrabás. Você pode ser bom aí em cima, mas nós somos Barrabás. Nós aqui deveríamos estar mortos. Nós aqui deveríamos estar sem esperança. Mas Deus escolheu, eu espero que eu não esteja sendo repetitivo, porque esse é o centro da mensagem. Ele escolheu colocar no corredor da morte o filho para salvar o bandido. Fazer do filho o bandido, para fazer do bandido o filho. O Evangelho, eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo, ou se vocês passam por isso. Pela manhã, às vezes eu quero ouvir uma pregação e eu só vejo o Evangelho que a qual a minha alma não queima. Quando eu quero assistir uma televisão e eu coloco aí na televisão uma pregação, eu só vejo pregação que não fala o que o Evangelho é. O Evangelho não é essa papagaiada que a gente estamos acostumados a ouvir. Em muitos lugares, claro. O Evangelho não é isso. O Evangelho é Deus fazendo de Jesus criminoso, para salvar o criminoso. É o que Paulo diz em Filipenses capítulo de número 2, verso de número 8. E se humilhou. Ele tomou sobre ele, tornando-se obediente, e foi fiel até a morte de cruz. É o que Paulo está dizendo. Ninguém humilhou Jesus. Ninguém pode humilhar Deus.
Deus é a única pessoa que coloca uma máscara para poder impedir, fazer com que a gente venha entender quem Ele é de verdade. Deus se diminui para que a gente possa conseguir enxergar Ele de verdade, porque na totalidade de quem Ele é, a gente nunca vai conseguir enxergá-lo. Então Ele se disfarça de homem, pecador, sujo, amoroso, para nos mostrar a face desse Deus que ama. Ninguém humilhou Deus. Pega isso, eu friso isso na Bíblia, eu risco, eu coloco aqueles negocinhos que menina coloca na Bíblia, eu coloco lá e aponto para isso. Ele se humilhou, porque não vai entrar na minha cabeça que alguém humilhou Jesus. Ele se humilhou, tornando-se obediente. Era a vontade do Pai que antes da fundação do mundo, Jesus morresse. Jesus morresse. Mataram Jesus. Quem matou Jesus? Quem mata Deus? Ele se entregou. Mataram Jesus. Quem disse que mataram Jesus? Ele se entregou. Ele resolveu se entregar por nós. Ninguém pode matar Deus. Mas se o preço da redenção era o sangue do puro, do inocente, Ele derramou o teu sangue, a tua última gota de sangue, como aprendemos aqui uns dias atrás. Porque quando enfiaram aquela lança em Jesus, que todo o sangue saiu, o que sai depois? Depois do sangue sai vida. Depois do sangue sai vida. Depois do sangue sai vida. Depois do sofrimento de Jesus vem a vida. Depois do sofrimento da cruz vem a redenção, vem a vida, vem a purificação, vem a salvação. Ele se entregou. Por que Ele se entregou? Porque Ele ama Barrabás. Ele ama Barrabás e nós somos Barrabás. Nós somos Barrabás. Sabe o traficante que você olha? A prostituta que você olha, os políticos corruptos que você olha e fala, seria bom abrir um buraco e todo mundo cair lá e explodir. Deus ama Barrabás. Deus ama Barrabás. Ao invés de falar isso, ore, interceda por eles, porque Deus ama Barrabás. Quando normalmente a gente fala isso, a gente entende que a gente está vivendo o que é bom porque a gente é bom. Oh, pobre miserável que somos. Paulo diz o quê? Pobre, miserável que sou. Quem poderá me livrar do corpo desta morte? Quem poderá? O dia estava nublado hoje. Ou saiu o sol? Ninguém sabe mais de nada, né? Nem eu. Dois dias que eu trabalhei, foi ontem, foi hoje, sangue e fogo, está amarrado. Não sei se quando eu saí tinha sol, se estava nublado. Mas sabe essa luz que nós enxergamos hoje? Sabe a família que você viu hoje? Sabe o irmão que está aí do teu lado que você está enxergando hoje? Sabe a vida que você tem hoje que a gente tanto reclama? Porque a gente gosta de reclamar do que a gente não tem, mas não agradecemos por aquilo que a gente tem. Não é fruto das tuas habilidades. É fruto da graça. É fruto do amor. Pela Bíblia não falar que Barrabás se converteu, eu tomei essa liberdade de dizer que talvez ele desceu aquela escadaria falando, eu sou bom. Eu sou o cara, sou amado pelo mundo. Ele pode ter pensado isso. Escuta isso aqui que eu vou encerrar já. Você sabia que o mundo não te ama? O mundo odeia você, o mundo odeia a tua família. O príncipe desse mundo, ele se chama Satanás.
E o desejo dele é que eu e você continuamos sendo Barrabás. Porque quando eu sou Barrabás, eu satisfaço a vontade dele. Sabia que o diabo se alegra no meio da tristeza de um homem? A Bíblia diz que quando ele vem e encontra a casa vazia, ele entra? Não, ele sai, procura, mais 7. Mas o local que ele vai procurar, a Bíblia diz que é um lugar árido. Árido o quê? Um deserto, seco. Se ele saiu, foi mandado para um lugar árido. E quando ele não tem esse alimento chamado de corpo humano, porque aqui é carne, no mundo espiritual é casa, ele não se diverte. A alegria dele é ver o nosso sofrimento. A alegria dele é ver a gente andando como Barrabás. A concupiscência da carne. A alegria dele é que nós pratiquemos tudo que vem aqui, ó. A alegria de Satanás é olhar, presbítero, para a senhora e ver a senhora dizendo assim: tudo que eu tenho e que eu sou é mérito meu. Como se fosse bom. Mas sempre foi graça, sempre foi favor, sempre foi misericórdia, sempre foi esse amor que é tão grande, tão extraordinário, que até agora falamos e não chegamos a conclusão nenhuma desse tamanho. Posso te falar uma coisa? Não, né? Então tá bom, vou embora. Eu gosto de pregar aqui porque vocês, assim, maravilhoso. Não vou pregar por aí, ninguém fala essas coisas para mim. Fala, pastor. Sabe o que significa Barrabás? Filho do Pai. Está no fundo esse, pegou? Barrabás significa filho do Pai. Bar, filho, Aba, Pai. Filho do Pai. Pastor, o que isso tem a ver? Satanás não pode olhar para mim e falar que eu não sou filho do Pai. Eu não tenho direito, Kaique, de olhar para ninguém e dizer: você não é filho do Pai. Porque Barrabás é filho. Jesus levou foi a cruz do Barrabás. Jesus levou foi a cruz do Mauro. Jesus não levou a cruz de uma placa escrita migração. Jesus não levou uma cruz dizendo religião. Jesus não levou uma cruz dizendo apóstolo, pastor, bispo, papa, padre. Jesus levou a cruz de Barrabás. Jesus levou a cruz de Barrabás. Homem nenhum tem moral para condenar euzinho aqui. Homem nenhum tem moral para condenar aquele que Deus salvou. Homem nenhum. Lucas 23, o texto diz que a primeira pessoa que Jesus levou para o paraíso, lugar de delícia, playground, o que mais tem? Parque de diversão, tem mais coisas aí. Foi um cara que passou a vida inteira em sociedade com o diabo. A primeira pessoa que Jesus levou para o paraíso foi um camarada que passou a vida inteira dele em sociedade com o capeta, matando, roubando, destruindo vidas. O homem que estava lá na cruz, do lado de Jesus, ele tinha sociedade com o diabo. Não foi só naquele dia, era a vida inteira dele. Mas Jesus falou para ele:
hoje mesmo eu te digo: estarás comigo no paraíso. Pastor, independente do que aconteça comigo, essa palavra é para mim. Não. Aquele homem, ele teve um encontro com Jesus na cruz. Aquele homem, ele teve um encontro com a verdade na cruz. Pastor, e o pecado que ele cometeu a vida inteira? Porque para ir para a cruz o negócio era feio, pastor. Meu irmão, escuta isso. Quem experimenta deste amor, quem experimenta, Gabi, desta graça, desta verdade, a vida de pecado perde a graça. Se está na vida de pecado ainda porque não experimentou deste amor. Se está no vício ainda porque não experimentou deste amor. É por isso que o salmo que nós lemos aqui, 84, diz o quê? Experimentem e vejam como é bom. Experimentem e vejam como é bom. A graça não aniquila o pecado, mas a graça faz com que o pecado em mim se torne sem graça. Dá para marcar isso? Hashtag. A graça não aniquila, mas faz do pecado algo sem graça. Não tem mais graça. Não tenho mais prazer. É impossível, irmã, conhecer a graça, conhecer o amor de Cristo e continuar vivendo uma vida de pecado. Eu esmurro meu corpo, mas a cruz que Ele me tirou eu não quero mais. Eu esmurro meu corpo, mas agora eu aprendi a falar não para mim. Impossível. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Diz o quê? 1, 2. Vamos de novo? Foi só ensaio. Peguei de surpresa, eu sei disso. Vamos lá? Contar até 1, 2, no 3 vocês começam a falar organizadamente, mas bem bonito. 1, 2. Lê de novo, lê de novo. Tá bonito, foi lindo, mas aqui tem que grudar. Tem que grudar. De novo, 1, 2. Quem está em Cristo aqui, dá uma glória a Deus. Você levantou a mão, você glorificou. Mas a única pessoa que sabe que está em Cristo mesmo é você. Porque se as coisas passadas ainda estão com você, você não está em Cristo. Me perdoa te dizer isso. Perdoa não. Se você está nas coisas antigas, se as coisas velhas ainda são presentes na tua vida, você é simpatizante, você quer alguma coisa aqui. Mas você ainda não está em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é uma nova pessoa. Fala diferente, faz diferente, age diferente, experimenta coisas diferentes. Por quê? Porque as coisas velhas e tudo se faz. Quando Jesus pega a cruz de Barrabás e entrega o Espírito, sabe o que acontece, Virgem Letícia? A Bíblia diz que o véu do templo se rasga, de cima a baixo. Por quê que o véu do templo se rasgou? Porque agora o Barrabás, que não era filho, agora tem acesso ao Pai. Meu Deus. O filho tem acesso ao Pai. Sabe essa dor? O filho tem acesso ao Pai. Sabe essa angústia? O filho tem acesso ao Pai. Sabe essa causa impossível? O filho tem acesso ao Pai. O filho tem acesso ao Pai.
E Deus nos trouxe aqui hoje para nos dizer nesse encontro com a verdade: você não é mais Barrabás, você é filho, você tem acesso ao Pai. Mas pastor, ainda eu sinto que algumas correntes me prendem. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele morreu para que essas correntes não mais te prendessem, para que você hoje saia daqui livre, não pelo grito do pastor, nem pelo grito da multidão, nem por ordens de governadores, mas pelo sangue de Jesus, pela vontade do Pai. Ele já ocupou o nosso lugar, Ele já ocupou as nossas... já ocupou. Nós vamos orar. Mas para sairmos libertos daqui hoje, porque Cristo já nos libertou. Você concorda comigo que Cristo já nos libertou, sim ou não? Mas por que a gente fica ainda preso? Por quê? Eu vou ter que falar isso. Posso? Será que nós estamos descendo as escadarias? Será que nós estamos saindo de culto após culto como Barrabás? Será, Lê, que nós estamos fazendo que nem Barrabás? Nem um coraçãozinho para o Salvador? Será que nós estamos saindo daqui porque a gente está com um buraco na alma, e aí a palavra vem, preenche, mas no dia seguinte o sol nasce, a gente volta para a cachaça, a gente volta para as drogas, a gente volta para os vícios, a gente volta para a prostituição, a gente volta para as mentiras? Mas Ele não libertou? Será que não está na hora da gente fazer contrário que o Barrabás fez? De olhar para a nossa condenação, que outrora era real, André, e dizer assim para Jesus: Senhor, valeu, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu fazer que nem um cego Bartimeu. Senhor, deixa eu fazer que nem o endemoniado de Gadara. Senhor, deixa eu ser que nem a mulher do poço. Barrabás desce falando: eu sou bom. Mas Jesus desce daquela cruz dizendo: eu sou o Salvador. Vou falar de novo. Barrabás desce e volta para a mesma vida, mas Jesus desce daquela cruz dizendo: eu sou o Salvador. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Provem de mim. Provem de mim. Há uma bandeja da graça sendo aqui oferecida para nós. Pastor, eu sou batizado. Pastor, eu prego. Pastor, eu sou o JJ da igreja. Eu sou Jesus Júnior, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Não importa o que eu e você sejamos, o que importa é o que Ele é. A palavra de Deus é: prove e experimente o quanto Ele é bom. Prove e experimente o quanto Ele é bom. Prove. Pastor, o Senhor falou do arroz doce. Ninguém em sã consciência vai comer arroz com açúcar. Mas quando você prova, você fala: é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E hoje Ele quer tirar você desse estado de condenação, embora Ele já tenha te tirado, mas que pela ação da nossa mente, do nosso coração, a gente ainda vive como condenados. A gente ainda vive como escravo. Mas a Bíblia não diz que se o Filho vos liberta, verdadeiramente livres somos? Eu não estou aqui como juiz, eu não estou aqui como Pilatos para dirigir a vida de ninguém, ficar questionando ninguém. Estou para pregar a palavra de Deus e ainda de uma forma mequetrefe. Mas eu queria te dizer nesta noite: o que precisa ser tirado de você hoje? O que ainda não te deixou totalmente livre para andar de uma forma livre?
Você reparou que tem coisinhas dentro de você que faz com que a tua noite seja péssima? Tem coisinhas que você carrega dentro de você que faz com que o teu amanhecer, o teu café da manhã seja horrível. Eu não sei o que é. Desde o sentimento, pastora, até os vícios. Porque o que mata hoje os homens é o sentimento e os vícios que ele procura. É que nos leva de novo para um estado de condenação. Deus te tirou do Egito, cara. Ei, é uma semana de redenção. A cruz está vazia. Porque quando ele estava na cruz ainda, a última frase foi o quê? Tetelestai. Pai, eu cumpri, paguei o preço de todos. O Senhor me fez morrer pelo Barrabás. Mas será que o Barrabás agora quer morrer pelo meu reino?